Olá pessoal, tudo bom com vocês? Hoje a gente vai dar uma olhadinha rápida aqui numa introdução à Cristologia. A Cristologia ela é aquela disciplina na qual a gente trabalha os principais pontos que nós temos sobre Cristo, principais assim, né? Para o nosso conhecimento básico. Tudo que envolve a pessoa de Jesus Cristo é muito complexo, não tem nada de básico. A gente tem Jesus praticamente como aquele que foi o divisor de águas da humanidade, o divisor do tempo. Normalmente o pessoal sempre brinca, né? Não tem como você ficar neutro em relação à pessoa de Jesus Cristo. Ou você gosta ou você não gosta. Nosso calendário é baseado, né, no catolicismo que vem aí tem a sua base como o próprio Cristo. Nosso calendário em relação a festas comemorativas, a feriados, né, mas também em relação a esses 2000 anos na qual nós estamos aqui em 2023 e poder dizer que antes de 2023 anos era considerado antes de Cristo. Então tudo gira em torno dele, né? As religiões cristãs aí tão amadas ou odiadas pelo mundo, né? Suas antíteses e fora toda a parte de filme, fora toda a parte de literatura, o mundo gira em torno de Cristo, né? E na verdade quando o movimento começou, né? Quando Cristo começou a ensinar, quando ele começou a discipular, quando Paulo começou a plantar a igreja, não se tinha tantos debates, não se tinha tantas doutrinas a serem discutidas sobre a pessoa de Jesus Cristo. Se ele era apenas homem, se ele veio em espírito, né? Se ele era o Filho de Deus ou não. Algumas coisas pareciam que eram muito simples para eles naquela época, até por conta do fato de que eles conviviam com pessoas que eram testemunhas oculares da vida, morte e ressurreição de Jesus. Então, hoje, 2023 anos depois, né, ou próximo a isso, a gente tem um número exorbitante de doutrinas que nasceram de suposições em relação a Cristo. Até mesmo os historiadores mais céticos, até mesmo aquelas pessoas, aqueles cientistas ou aquelas pessoas de livre pensamento que não acreditam em Deus, são obrigados a reconhecer, no mínimo, a pessoa histórica de Jesus, e sendo assim, não tem como negar, no mínimo, a sua existência sobre a Terra, né? Então a gente vai abordar alguns pontos aqui sobre Jesus e nos pontos que a gente vai abordar, a gente talvez seja aí um pouco mais breve do que as demais aulas, né? Para a gente fazer algo bem resumido nessa introdução mesmo. Então, eu comentei aqui sobre a questão da historicidade da pessoa de Jesus Cristo, né? E aí a gente já quer começar falando um pouquinho sobre as fontes. Hoje em dia Jesus ele é tratado assim como um personagem histórico e assim é uma pequena minoria de pessoas que hoje em dia descreem que Jesus de fato foi uma pessoa que viveu nessa terra. E isso não é um problema, né, para pessoas céticas, isso não é um problema para o ateu, não é um problema. Na verdade, essas pessoas que não têm uma fé cristã, elas na verdade vão tratar Jesus apenas como um homem que nasceu, viveu, ensinou e morreu como qualquer um outro, como Maomé, como Buda, como Gandhi, e sem problema nenhum para a ausência de fé deles, né? Os pontos que a gente vai trabalhar aqui e são um dos motivos pelo qual Jesus ele é tratado sim como um personagem que veio ao mundo e não apenas um homem, como um personagem que veio ao mundo e não na totalidade como Deus. Vou colocar aqui nesses pontos, tá? Em relação às fontes sobre Jesus, a gente tem as fontes
bíblicas e não bíblicas. Entre as não bíblicas a gente tem as judaicas e as pagãs, né? Principalmente a gente vai dividir dentro dessa nomenclatura. É claro que o propósito não é trabalhar aqui as provas, né, de que Jesus existiu, não existiu, foi Deus, não foi Deus, porque aí a gente teria que fazer algo muito mais extenso, né? O pessoal usa como um argumento, eu acho muito interessante, o fato de que quando algo acontece no mundo judaico, no mundo de Jesus, a testemunha que vai dar a notícia, que vai contar o fato, né, para ela ser passível de crença, para as pessoas darem mais crédito àquilo que está sendo contado, ela deve ser homem, e as primeiras pessoas que encontram Jesus pós-ressurreição são mulheres. Enfim, né, eu acho que os argumentos apresentados até pelo Rodrigo Silva na internet são bem interessantes, tanto em programas que ele foi, como o Jô Soares, ou dentro do seu próprio canal no YouTube, são muito legais para vocês darem uma olhada depois e verificarem a questão de a quantidade de argumentos que a gente tem para a história do cristianismo, para Jesus como homem histórico e tudo mais. Agora, as fontes que nós temos, né, indo aí direto a esse ponto, em relação a Jesus, a sua pessoa, a gente tem, talvez, como fontes mais interessantes, essa aqui do Flávio Josefo, né, três pagãs, a do Plínio, a do Suetônio e a do Tácito, e Orígenes ele vai citar ali o Celso, mas é um outro caso, né? Começando pela fonte aqui, Flávio Josefo. Flávio Josefo ele foi um historiador judeu do primeiro século, e ele tem uma obra muito interessante que ele pega desde o princípio, né? Eu li a obra dele há um tempo atrás. Ele pega desde Adão e ele pega toda a história até a queda de Jerusalém no ano 70 depois de Cristo, né? Que foi um período que ele vivenciou. Ele estava em uma das fortalezas que foram tomadas pelos romanos. Não vou me lembrar se ele estava em Jerusalém ou se ele estava em Massada. Me foge agora da memória. Mas, ou se era outra fortaleza. Mas foi o período na qual ele estava ali, vivo, ativo. E depois ele passou a viver entre os romanos, né? Depois da queda de Jerusalém. Inclusive, o nome Flávio aí é romano. E ele tem um pequeno trecho, né, para quem tem aquela obra História dos Hebreus, de Flávio Josefo, que é bem maçuda, né, acho que tem umas 1.300 e poucas páginas, lá para a página, eu não sei se é 500 e tantas, eu não vou lembrar aqui a página de cor, mas ele tem um trechinho onde ele dedica a Jesus. Ele diz que Jesus foi um homem sábio, e tão maravilhosas eram as suas obras que questionam se ele realmente foi um homem, né? E ele diz que ele era o Cristo profetizado. É um trecho muito curto sobre Jesus, pelo tamanho da sua obra, mas é um trecho tão interessante que chega a parecer uma confissão de fé, né? Aí vocês vão encontrar muitas argumentações dizendo que possivelmente é um trecho que foi inserido na obra de Flávio Josefo, mas que não teria sido escrito por ele, né? Tanto porque Flávio Josefo nunca demonstrou uma conversão ao cristianismo, né? E a maneira como ele fala nesse ponto, nesse trechinho, né? Parece realmente uma confissão de fé. Mas é bem interessante esse testemunho de Flávio Josefo sobre a pessoa de Jesus. Como Flávio Josefo é considerado um historiador muito respeitado, então aqui a gente já tem uma das evidências de que Jesus realmente existiu. Por quê? Porque para o cristão dizer que historicamente Jesus existiu é uma coisa, né? Eu preciso argumentar que a minha fé é válida. Agora, quando uma pessoa que não tem uma fé como a sua, né, ele fala sobre a existência de Jesus, então, né, a gente tem um argumento aí até um pouco mais sólido. Alguém que não seguia Jesus disse que Jesus de fato existiu. Então, Flávio Josefo seria um desses, né, em um momento onde
havia tão grande oposição e perseguição, inclusive, de judeus contra cristãos, posteriormente de romanos contra cristãos, por aí vai. A outra fonte é o Talmud. O Talmud, ele é um documento judaico mais importante, está entre os mais importantes para o povo judeu, tá? Tanto a Tanakh, que é a Bíblia judaica, né? É o Antigo Testamento, vamos dizer assim. Tanakh é a sigla aí para Torá, Nevim e Ketuvim, lei, profetas e escritos, né? O Talmud ele tem duas versões, vou pegar até umas colinhas que eu deixei aqui, né? A gente tem aí o Talmud, ele é uma extensa compilação da lei oral dos judeus que deram forma ao judaísmo rabínico, e aí ele é um dos livros de maior autoridade, e a gente tem o Talmud palestino, né, que é o Talmud Yerushalayim, ou Yerushalmi, desculpe, concluído na metade do quarto século da era cristã, e o Talmud babilônico, que é o Talmud Bavil, ou Bávil, concluído no início do sexto século. Então, você tem, eu gosto muito dessas datas, né, que nos ajuda a nos localizarmos aí no tempo. O Talmud é esse documento de extrema importância para o judaísmo rabínico, ele é uma organização das tradições orais do judaísmo. E o que o Talmud fala sobre Jesus é sempre de maneira muito ruim, tá? Mas fala. Então, é um bom sinal para nós, né? Não estamos crendo em coisas que apenas cristãos falavam. Estamos crendo em coisas que pessoas que tinham oposição também comentaram que existiu. No caso, a pessoa de Jesus. As fontes pagãs, né, são mais de historiadores ou filósofos aí do primeiro século, do segundo século da era cristã. Então a gente tem Plínio, a gente tem Seutônio e a gente tem Tácito. Tá? Todos eles aí de um período muito próximo à vida de Cristo, de um período onde o cristianismo ainda estava começando a se desenvolver, né? O cristianismo naquele período ele era tratado sempre com muita repulsa. O período patrístico, que é o período imediatamente após a morte dos apóstolos, onde os pais da igreja, como Orígenes de Alexandria, que a gente citou aqui, João Crisóstomo, Ambrósio de Milão, né, os grandes capadócios, né, tem tantos pais da igreja aí, e dentre eles se levantaram muitos apologistas, que faziam a defesa da fé por conta dos ataques dos pagãos. Né? Hoje em dia a gente tem a defesa da fé, a apologética, para se defender de falsas doutrinas de outros cristãos. Naquela época a gente tinha as pessoas que faziam a defesa da fé por conta dos ataques de pessoas que não eram cristãos. Então, que tipos de ataque? A gente sempre teve a celebração do amor, a festa do amor, ou a ceia, a comunhão, né, onde nós comemos o corpo de Cristo e tomamos o seu sangue. Então havia acusações de canibalismo. O fato das pessoas se chamarem de irmãos, né, e se casarem, trazia acusações de incesto, trazia acusações de que orgias e depravações aconteciam nessas festas do amor, e então muitas eram as acusações incabíveis que eram feitas contra a igreja, e normalmente se levantavam alguns defensores da nossa fé. Entre os muitos acusadores existe um pensador grego chamado Celso, né? E existe uma obra chamada Contra Celso. O que Celso fala, né, a gente não tem muito acesso, acho que a gente não tem o texto original, mas a gente sabe o que ele fala porque Orígenes de Alexandria, um dos defensores da fé cristã, fez a sua obra rebatendo aquilo que Celso falava. Então, parece que o que Celso sabia ou falava já era baseada em outras acusações, sabe? Não tinha nenhum argumento muito sólido. Então, a gente tem aí Celso também
como alguém que falou sobre Cristo, e a gente sabe mais ou menos o que ele falou por conta do rebate de Orígenes. Tá? Então, é praticamente isso. Essas são algumas fontes que a gente tem aí sobre Jesus no Antigo Testamento, fontes que não têm a ver com a Bíblia, né? Fontes que são extra-bíblicas ou que não são cristãs, melhor a gente colocar dessa forma. Bom, fontes sobre Jesus cristãs, a gente tem as bíblicas e as não bíblicas. As bíblicas são praticamente todos os livros do Novo Testamento, né? Então, eu acho que aí a gente já não tem nenhum problema, né? Tem os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, Atos dos Apóstolos, né? Também escrito aí pelo médico Lucas, como continuação da sua obra, e depois a gente vai ter as cartas e epístolas de Paulo, de João, de Pedro, de Judas, de Tiago, uma desconhecida aos Hebreus, o Apocalipse, né? Então, algumas pessoas vão argumentar que Atos serve como texto histórico, outros que não, mas todas as cartas, né, inclusive muitas que se perderam do próprio apóstolo Paulo, trazia a evidência, né, da pessoa de Jesus Cristo. Mas claro que ela é uma evidência muito mais válida para nós, cristãos, que cremos na sua veracidade, na sua inspiração, do que para outras pessoas que descreem. Essas seriam as bíblicas. As não bíblicas fazem referência àqueles textos que cristãos escreveram, mas que não entraram como canônicos, que não foram textos considerados inspirados pelo Espírito Santo, né? Textos que muitas vezes a sua autoridade é questionada, seja por causa de quem escreveu, por causa da época em que escreveu, né? Seja porque foi atribuído a uma pessoa que não escreveu. Então você tem muitos evangelhos apócrifos, você tem Apocalipse, você tem Atos, né? Eu não tenho aqui uma lista, né? Mas existe aí o Evangelho de Tomé, o Evangelho de Barnabé, e tudo isso são evangelhos apócrifos, tá? Atos, você tem até Atos de Pilatos, Apocalipse, se não me engano, a gente tem um Apocalipse de Pedro. Não que Pedro tenha de fato escrito, né, um Apocalipse. Falando que Apocalipse, né, a gente tem muitas vezes Apocalipse apenas como o nome de um livro. Apocalipse ele é um gênero literário, né, um gênero literário onde normalmente fala-se sobre pragas, sobre fim do mundo, né, sobre uma necessidade de correr para Deus, para se preparar para essas coisas. Não que o livro Atos de Barnabé tenha sido escrito por Barnabé, o Evangelho de Tomé tenha sido por ele, mas algumas pessoas escreveram esses textos, seja para ganhar destaque, ou seja para tentar dar mais relevância ao cristianismo, e atribuíram a eles o nome de pessoas famosas. A separação entre textos canônicos e não canônicos ele é feito com base na importância que era dada aos textos e na sua veracidade. Quando se escreve um evangelho, quando os próprios Mateus, Marcos, Lucas e João escreveram os evangelhos, quando Paulo escreveu umas cartas, a gente percebe uma intenção, a gente percebe um estilo literário, e quando você analisa esses evangelhos apócrifos, né, esses outros apocalipses que foram escritos, você percebe que existe um desajuste com o restante do texto, né? Você percebe uma linguagem diferenciada, você percebe um estilo de escrita cujo propósito não é o mesmo dos apóstolos e dos textos canônicos. E aí os próprios eruditos da época em que estava sendo formado o cânon do Novo Testamento, né, os livros considerados sagrados, estabeleceram aí a métrica e a validação desses textos. Tá? Mas são fontes aí sobre Jesus que são cristãs e que são não bíblicas. Bom, e aí a gente já passa para a natureza humana de Jesus, que é um dos tópicos mais importantes, na verdade, que a gente tem. Falar sobre a natureza humana e falar sobre a natureza divina de Jesus é algo que, assim, demorou séculos, não
que demorou séculos para ser estabelecida uma doutrina. Mas como eu disse no início, não era algo a ser debatido por conta do fato de que as pessoas já tinham uma noção sobre quem era Jesus por causa de contatos, né, com suas testemunhas. Mas os séculos foram passando e muitas ideias foram sendo concebidas acerca da pessoa de Jesus. Ele era o centro do cristianismo, mas para ser crido como tal, algumas pessoas distorceram um pouquinho a imagem. Como, por exemplo, os gnósticos, e não havia consenso entre gnósticos, a gente já comentou sobre isso aqui em outros vídeos, acreditavam principalmente que a carne, o mundo material e físico, ele é mau. Então, aceitar que Jesus teve um corpo físico era algo ruim. Então, Jesus teria vindo apenas em espírito, com aparência de ser humano, em aparência de carne, em aparência de homem, mas sem ter um corpo físico, né? Quem tem uma visão muito parecida, uma linha que tinha uma visão muito parecida, era o docetismo. O docetismo tinha uma exaltação da espiritualidade, da divindade de Cristo acima da sua humanidade, né? Em contraposição, a gente tem, por exemplo, não me lembro se no século III ou IV, Ário e o arianismo, né, que era uma linha que foi depois considerada como uma seita nos concílios, não me lembro se no de Nicéia ou na Calcedônia, onde você tinha uma exaltação da pessoa humana de Jesus, né? Eu acho que tinha uma questão aí se ele era Deus realmente ou não, ou apenas um homem, mas em contraposição ao gnosticismo e ao docetismo, o arianismo, não que tenham vivido na mesma época, né? Mas num período onde havia muitas questões sobre a pessoa de Jesus, se era divina, se era humana, se era divina e humana, se era mais divina que humana, mais humana que divina, teve várias linhas, né? Então, o docetismo, o gnosticismo exaltava mais a espiritualidade, a divindade do homem Jesus em contraposição e até em negação ao corpo humano, enquanto o arianismo tinha essa questão de Jesus não ser Deus, ou de ter uma superexaltação da sua pessoa humana. Meio que num meio termo, mas não no meio termo, né? A gente tem, por exemplo, Nestor e o nestorianismo, que trazia a ideia de que Jesus ele tinha as duas personalidades, né? Ele tinha a personalidade divina e a personalidade humana, era meio que dois em um, tá? Então não era um único ser, é quase que, sabe, habitavam no mesmo corpo aí, o divino e o humano. E assim, estou citando aqui nestorianismo, arianismo, gnosticismo, docetismo, mas os ismos são muitos naquela época, né? Nem todas as seitas, nem todos os movimentos que foram considerados seitas eram em relação à humanidade e divindade de Jesus, né? Naquela época você tinha o montanismo, você tinha o donatismo, pegando aí, né, até os 400, 500 anos depois de Cristo, e nem todos debatiam acerca da pessoa de Jesus. Mas assim, tinha monofisismo e várias linhas que tinham as suas características particulares, mas a grande maioria debatia sobre a constituição corpórea de Jesus na Terra. É Deus? É homem? É Deus e homem? É dois em um? É um só? Então, é algo muito debatido, embora hoje haja um consenso muito grande sobre a natureza de Jesus. Hoje, a gente praticamente estabelece que Jesus ele era completamente homem e completamente Deus, tendo uma única personalidade. Homem de carne e osso, nascido de mulher, né? Porém, concebido pelo Espírito Santo. Né? Acho que é o tópico aqui do próximo slide, e a gente já vai encaminhando para o final. Quando a gente fala sobre o nascimento virginal de Jesus, a gente já está falando sobre as duas características e as duas naturezas do Mestre. Né? Ele nasceu de mulher, portanto, homem, carne e osso, perfeitamente como nós, porém, totalmente Deus também, por conta de não ter tido uma concepção ali de um espermatozoide de um óvulo. Foi concebido puramente pelo Espírito Santo. Tá? Então, a maneira como Jesus viveu
inclusive registrado aí em vários pontos do Novo Testamento, traz para a gente essa evidência e muitas vezes essa confusão do Jesus humano, né? Como que a gente concebe um homem que ressuscita a ele mesmo, que ressuscita morto, que anda sobre as águas, que tem tantos atributos divinos, como que a gente concebe ele como um ser humano? Ao mesmo tempo que parece que Jesus sabia de tudo, às vezes parece que ele não sabia de outras coisas. Ao mesmo tempo em que os fariseus ou os homens que estavam com os fariseus vão até Jesus perguntando se é lícito pagar tributo a César ou não, né? Jesus discerne os seus pensamentos como hipócritas que querem apenas testá-lo, né? Jesus, ele sabia de tudo, como Deus, onisciência perfeita, mas, ao mesmo tempo, como homem, ele vai até uma figueira procurar frutos e não tinha, né? Então, Diego, ele foi lá para dar uma demonstração de fé, para amaldiçoar a figueira, para os discípulos aprenderem que eles podem, né, ter fé e a coisa vai acontecer. Mas, ao mesmo tempo, Jesus também não sabe o dia da sua própria vinda, né? Nem os anjos no céu. Então, ao passo que ele é Deus, como ele disse, se não me engano, para Felipe, às vezes eu confundo Felipe e André, o Pai está em mim, quem vê a mim vê ao Pai. E o Pai sabe o dia da vinda de Jesus e o próprio Filho do Homem não sabe. Então, tem características muito humanas na pessoa de Jesus que se contrapõem às características divinas na sua caminhada. Então, a gente tem, por exemplo, Jesus cansado, né? Jesus está passando por Samaria e ele chega ali na fonte de Jacó e ele se assenta por conta do seu cansaço. A gente vê Jesus chorando por Jerusalém, né? Jerusalém que mata os seus profetas e apedreja aqueles que são enviados. Quantas vezes eu tentei, como uma galinha, acolhe os seus pintinhos, te acolhe debaixo das minhas asas. Jesus ele sentiu fome, né? Jesus ele sentiu a fome, acho que é citado em Mateus 4, no caso da tentação no deserto. Jesus ele sentiu sede, no caso no momento da crucificação, né? Ele diz: tenho sede. Então, você tem muitos pontos que ressaltam essa natureza humana de Jesus, que às vezes fica meio que obliterada ali diante de tantas coisas divinas que ele faz. Então, a natureza humana de Jesus não é um impeditivo, mas é uma coisa necessária. Porque qual que era a missão de Jesus na Terra? Basicamente, vir ao mundo e morrer em nosso lugar, ser sacrificado para que nós pudéssemos ter perdão, né, pelos nossos pecados, para que os nossos pecados possam ser apagados. Para isso, ele precisa ser humano, para que ele possa morrer. Ele precisa se identificar com a raça humana. Por isso que, inclusive, ele é batizado, nem João Batista entende no momento, né? Por quê? Porque normalmente é o mestre que batiza as pessoas que estão ali aprendendo, que se arrependem de seus pecados. Então, Jesus ele não tem pecado, né? Ele não herdou o pecado humano, não cometeu nenhum pecado. Então, João Batista fala: sou eu que careço de ser batizado por ti. Eu sou o pecador, você é o mestre. E Jesus fala: não, deixa assim, vamos cumprir toda a justiça. Por quê? Porque Jesus está se identificando com a raça humana como um homem, né? Ele veio para ser um de nós, veio para sofrer como nós, ser provado em tudo sem pecado, como Hebreus 4,15 nos diz, e aí para que a sua morte na cruz de fato tenha efeito redentor sobre a raça humana. Então, por isso Jesus veio como homem perfeito, sem pecado. Então, para nós caminharmos para o final, são alguns pontos, né, que eu já citei, de Jesus, aí quando ele teve fome depois do jejum, teve sede, o momento do seu cansaço, fora assim, né, outros tantos pontos que nós poderíamos citar. Jesus dormiu no barco durante a tempestade, né, que eu não comentei, o barco sendo açoitado pelas ondas, entrando água, quase virando 12 homens lá dentro, tentando fazer o barco não afundar. Jesus dormindo por conta ali do cansaço.
A gente tem o próprio desenvolvimento de Jesus, né? Lucas 2:52, a gente tem o evangelista Lucas, o médico Lucas, dizendo ali que Jesus ia crescendo, se desenvolvendo, crescendo na graça e no conhecimento. Então, é muito legal. A gente tem vários pequenos pontos aqui e ali que mostram Jesus. A gente tem pontos não apenas físicos, mas também sobre o seu emocional, que mostra a sua humanidade, né? Esse ponto aqui de João 12:27, Jesus ele está angustiado, né? A alma dele se angustiou até a morte. Então, porque ele sabia aquilo que viria, né? Tivesse falando ele sobre a crucificação e a dor física pela qual ele ia passar, a tortura, né? Ele seria espancado, uma coroa de espinhos seria cravada na sua cabeça, ele ia levar ali a quarentena de chicotes, né? As 40 chicotadas, ele passaria pelo processo de carregar aquela madeira nas costas, ele passaria pelo processo de ter os cravos nas mãos e nos pés, depois de levantado na cruz, ainda há um momento de tortura, onde o corpo ele pende para frente por estar crucificado, enquanto as mãos seguram os seus braços para trás, e a morte na cruz era justamente dessa forma, para que a pessoa ela fosse asfixiada lentamente. Algumas mortes, dizem aí alguns historiadores, duravam alguns dias, por isso quando eles precisavam que a pessoa morresse logo, eles quebravam as pernas das pessoas que estavam ali crucificadas. Então Jesus ele se angustia, seja pelo sofrimento carnal que ele vai passar, ou seja, pelo fato de que ele vai ser abandonado por Deus por um leve momento em que os pecados da humanidade estarão sobre eles. Então, de uma maneira ou de outra, você tem Jesus emocionalmente abalado naquele momento. Ele pede ajuda, pede para que seus amigos fiquem orando com ele ali para que ele sinta conforto. Os anjos foram confortá-los, né? Você vê toda essa necessidade de Jesus ali naquele momento de dificuldade, uma necessidade que é, se não humana, né? Que vem da sua característica, da sua natureza humana. Você tem aí o fato de que ele foi tentado, tá? Mas Jesus era Deus, ele podia... Sim, né? Algumas pessoas chegam a fazer a comparação, inclusive, com Adão, né? Que Adão ele foi tentado antes da natureza humana estar sobre ele. Perdão. Antes da natureza do pecado estar sobre ele e caiu. Jesus, ele também não tinha pecado sobre si, foi tentado e em tudo foi achado aí santo e puro. Tá? Então, se identificando com toda a humanidade, Jesus ele foi tentado, ele se angustiou, né? Outros pontos que a gente fala, né? A gente falou sobre Jesus chorando por Jerusalém, tem também o choro de Jesus na morte de Lázaro, o que é muito legal, porque Jesus está vindo para ressuscitar Lázaro. Jesus está indo para colocar fim a um momento de luto, e mesmo assim ele chora ao ver a comoção das pessoas, ao ver o amigo morto. Não se tem ali uma descrição muito precisa para dizer assim, o motivo de Jesus ter chorado, né? Mas a gente pode supor aqui. Você vê Jesus admirado com a fé daquele centurião que estava com a filha doente, se eu não me engano, estava com um servo doente, e ele diz que ele não é digno de que Jesus entre debaixo do telhado dele, mas assim como ele também tem autoridade que diz a um servo vai, ele vai, ao outro vem, ele vem, dando a entender que Jesus, com apenas uma palavra de autoridade, poderia ordenar que a doença fosse embora. E aí Jesus ele se admira com a fé daquele centurião, né? Então a gente tem muitas características humanas em Jesus que a gente pega ali de um texto ou de outro, né? Jesus ele não veio plenamente como Deus ao mundo. Muitas características divinas ele tinha, mas você percebia que as pessoas o rejeitavam com o passar do tempo. Discípulos o deixavam conforme o discurso ia ficando duro, os seus próprios irmãos não receberam, conforme João capítulo 7, versículo 3, acho que versículo 3 e 4, que eles falam, não há ninguém que procure, eles mostram-te o mundo, né? Porque quem procura ser conhecido tem que fazer algo assim, e aí os irmãos de Jesus praticamente o expulsam. Então, a inveja, né, também estava sempre ali,
Então, fora a inveja dos fariseus, né, e dos saduceus, a gente tinha o próprio povo que muitas vezes se opunha a Jesus. Então, a natureza humana de Jesus ela está sempre muito evidente nos escritos, em cada ponto, em cada traço ali da vida de Jesus, tá certo? E para a gente finalizar, né, de vez agora, a gente tem a questão do nascimento virginal de Jesus. O primeiro escritor que traz para a gente algo do tipo é Isaías, o que é muito interessante, né? Porque Isaías é o texto dos judeus, é um texto do Antigo Testamento e é o único lugar onde você encontra referência de virgem dando à luz, né? Você tem inúmeras pessoas, inúmeras mulheres estéril que deu à luz. Você tem Sara, na sequência você tem Rebeca, na sequência você tem Raquel, né? Você tem a mãe de Sansão, não me lembro se ela era estéril, se era avançada em idade, mas você tem um grande número de mulheres que viveram um milagre, né? E passaram da esterilidade e passaram a ser mãe para a maternidade. Você tem mulheres de idade avançada como Sara, sendo mãe, né? Mas você nunca tem uma virgem, porque isso, se existe um impossível, uma virgem da luz está para lá do impossível, né? Está para lá do absurdo. Então, Isaías traz essa profecia de maneira que os mais céticos têm que reinterpretar de outra forma, porque, né, como uma virgem vai dar a luz. Então, Isaías 7,14, né, tem a famosa profecia: eis que a virgem conceberá e dará à luz a um menino. Né? Isaías era o profeta messiânico, porque ele tem muita referência à vinda do Messias, e essa foi uma das grandes referências, o nascimento virginal de Jesus, que depois vai ser aí trabalhado por Mateus e por Lucas. Né? Isso é um ponto muito forte a ser evidenciado, né? Porque José planeja deixá-la, quando vê ela grávida, um anjo vai falar com ele, um anjo vai falar com Maria, né? Tanto em Mateus como Lucas a gente tem aí discursos complementares, mas que mostram que aquilo era uma loucura, né? A gente não tem a reação de outras pessoas em relação a Maria quando isso acontece, apenas a gente tem a reação de José tentando deixá-la, mas porque é um fato muito interessante que Maria podia ser ali apedrejada, Maria ela poderia correr, né, risco de vida de várias maneiras por ter pouca idade e já estar grávida antes do casamento. Mas era necessário que fosse assim. A gente trabalhou no último vídeo a questão da hereditariedade do pecado e como o pecado ele vai passando, ele passou da geração de Adão para os seus filhos, netos, bisnetos e para toda a humanidade. Né? Acho que Paulo em Romanos 5,12 cita essa questão de que o pecado entrou no mundo por um homem e com isso entrou a morte, e a morte passou a todos os homens. Então é impossível que o homem não peque, a natureza do pecado está em nós. Jesus tendo nascido, né, de uma concepção do Espírito Santo, ele não carrega nenhuma marca de pecado em si. Né? Então, e por que isso é importante? Como eu disse agora há pouco, como o homem, como o propósito de Jesus é morrer na cruz pelos nossos pecados, se Jesus peca, ou se Jesus nasce com a natureza do pecado e peca, ele está morrendo na cruz pelos pecados dele. Então, para que o sacrifício dele seja um sacrifício vicário ou substitutivo, né, um sacrifício que ele está se sacrificando no lugar da humanidade, ele não pode morrer pelos pecados dele, ele tem que ser puro e sem pecado. Por isso que ele tem que resistir às tentações, por isso ele não pode nascer com a marca do pecado, por isso, né, precisa ser dessa forma. Ele precisava nascer de virgem. É claro que a gente não trabalha a questão da virgindade de Maria da mesma maneira como o catolicismo trabalha o fato de que Maria permaneceu virgem durante toda a sua vida. Né? A dizer que Maria foi virgem durante toda a sua vida é negar que Jesus teve irmãos de carne, que a própria Bíblia cita. Né? Não é um momento agora para aprofundar nesse assunto,
e é uma forma de tentar endeusar ou divinizar a imagem de Maria um pouco mais, e de uma forma um pouco estranha, diga-se de passagem, né? Porque sexo após o casamento, em nenhum momento da Bíblia é visto como um pecado. Na verdade, o sexo ele foi demonizado com o desenvolvimento do cristianismo com o passar do tempo, de maneira que até mesmo os padres e os monges tiveram que abrir mão de um casamento, de uma relação sexual saudável. Agora, aí, com essa visão do sexo como sendo um prazer da carne, mesmo entre casados, ou tendo sido visto como uma coisa ruim, atribuir a virgindade de Maria como uma coisa perpétua até o fim da sua vida parece algo bonito, para exaltar a sua imagem como santa. Mas Maria, como serva de Deus, não cometeu pecado nenhum se relacionando sexualmente com seu marido e tendo filhos. Né? Isso era algo absolutamente normal de Gênesis a Apocalipse. Tá bom? Então, pessoal, é isso. Tá? A nossa introdução aqui sobre Cristologia vai se basear nesses pontos, né, do nascimento virginal, a natureza humana de Jesus e algumas bases aí que a gente tem, algumas fontes que a gente tem sobre Jesus, sendo elas cristãs ou não. Tá? Depois a gente vai continuar o nosso bate-papo sobre Cristologia. Não se esqueça, continue aprofundando seus estudos através de livros, né? Existem vários livros sobre Cristologias aí no mercado. E também teologias sistemáticas que também abordam esse ponto, que seria bem interessante vocês darem uma olhada. Então, é isso, muito obrigado e até uma próxima.